Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesses dias lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos fala da Eucaristia. Jesus inicialmente se apresenta como o pão da vida, num sentido mais amplo, ou seja, nós precisamos crer nele e é o ato de fé, nessa palavra que se fez carne, que nos alimenta e que é pão da vida. Quando nós cremos em Jesus, isso nos alimenta. Mas agora, a partir do versículo 51 desse capítulo 6, Jesus começa a falar mais claramente da Eucaristia, sacramento. E é aqui, então, que as coisas se tornam decisivas. E decisivas no sentido de que nós, católicos, somos a única igreja de Cristo. E somente nós, católicos, é que precisamos manter, esta fé, que é a fé de Cristo, a fé na Eucaristia. Aqui no Ocidente, sobretudo, as pessoas acham que podem ser cristãs e não crer na Eucaristia. E é por isso que, nos últimos anos, de uns 50 anos para cá, alguns teólogos muito modernos, movidos não pela sabedoria de Deus, mas por uma esperteza carnal, uma esperteza humana, alguns teólogos começaram a tentar adocicar o dogma católico. Não, Jesus está na Eucaristia, mas não é bem assim. Jesus está na Eucaristia, mas é que o pão significa o corpo de Cristo. O vinho significa o sangue de Cristo. É uma transsignificação. Então, não é que aquele pedaço de pão, a hóstia, é Jesus de verdade. Não. Ninguém acredita nisso. Nós estamos no século 21. Nós temos que adaptar para que o homem moderno não se escandalize, porque claro, há 2000 anos atrás, quando Jesus falou, isso é meu corpo, isso é meu sangue, as pessoas não tinham mentalidade científica, eram todos obscurantistas, supersticiosos, mentalidade mágica. Então eles acreditavam em tudo. Aí Jesus disse, isso é meu corpo, todo mundo, é verdade, é o corpo de Cristo. Bobocas, há 2000 anos atrás. Agora não, nós somos científicos, nós somos homens modernos. E sendo modernos, nós não podemos crer nesta balela de que Jesus está de verdade na Eucaristia. Não é que Ele está lá. É uma metáfora. Jesus fez isso para nos dar um alimento espiritual, que a gente pudesse fazer assim. Eu como um pedacinho de pão, aí na minha interioridade eu penso, Jesus está me tocando, pronto, aí acontece alguma coisa. Mas depende da fé com que eu recebo. E é assim que esses nobres senhores querem adaptar a fé católica dessa forma herética e abandonar a verdadeira fé. Meus irmãos, vamos primeiro esclarecer os fatos. Há 2000 anos atrás, quando Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, as pessoas não tinham mentalidade mágica, supersticiosa, e por isso creram e caíram feito uns patinhos. Não.
Quando Jesus falou da Eucaristia, as pessoas começaram a se escandalizar e ir embora. É o evangelho que nós iremos proclamar amanhã. As pessoas começam a ir embora, Jesus olha para os apóstolos e diz: e vocês também não vão? E São Pedro responde: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vejam, 1 ano antes de Jesus morrer na cruz, Jesus já estava sendo abandonado pelos seus discípulos e a razão era a Eucaristia. 1 ano antes. Nós estamos aqui na festa da Páscoa. A Páscoa, 1 ano antes da Páscoa na qual Jesus morreria. Capítulo 6 de São João. Portanto, não me venham senhores teólogos modernos querendo adaptar a fé da Igreja Católica para que o homem moderno possa crer. Porque a fé da Igreja Católica sempre foi um escândalo desde o início, desde Jesus. Crer que Jesus está na Eucaristia, do jeito que Jesus está dizendo no Evangelho hoje, Jesus não está permitindo metáforas. Jesus, não é? Os judeus ficam escandalizados, porque ele fala de comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus poderia tranquilamente ter dito assim: mas vocês são uns bobocas. A gente usa uma metáfora e vocês logo já levam em conta literalmente, como se eu estivesse falando de verdade. Jesus não fez isso. Os judeus ficaram escandalizados porque ele disse: comer a minha carne e beber o meu sangue. O que é que Jesus fez? Jesus foi e disse: é isso mesmo. A minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. E a palavra que está lá no grego é aletés, é verdade. E Jesus começa dizendo: Amen, amen, lego humin. Em verdade, amém, amém. Amen, amen, dico vobis. Eu vos digo de verdade. Jesus está falando sério. Jesus não está fazendo metáforas. Jesus está fundando a nossa fé. Então, infelizmente nós temos essas manias de achar que o cristianismo há 2000 anos atrás não era tão escandaloso quanto ele é hoje. Meus irmãos, o cristianismo há 2000 anos atrás era tão escandaloso quanto hoje. Quando Jesus, por exemplo, há 2000 anos atrás, falou que não havia divórcio, não tem separação de homem e mulher. Quem se separa da sua mulher e se une a uma outra, comete adultério. Há 2000 anos atrás, quando ele disse isso, sabe qual foi a reação das pessoas? Se é assim, é melhor não casar. Há 2000 anos atrás. Aí querem adaptar. Não, porque agora, nos tempos modernos, não tem como. Nós temos que adaptar. Como assim? A doutrina sobre o casamento católico foi escandalosa desde o seu primeiro dia, quando Jesus a pronunciou. A doutrina sobre a Eucaristia e a fé na presença real de Jesus na Eucaristia foi escandalosa desde o primeiro dia. E assim por diante. Meus irmãos, hoje somos chamados por Deus a renovar a nossa fé na Eucaristia. Por coincidência da providência divina, celebramos a memória de São João d'Ávila, padre e doutor da Igreja, o famoso Mestre Ávila, um dos grandes doutores da Igreja que defenderam a verdade da Eucaristia num tempo em que a Europa estava sendo dividida pelo protestantismo
E a primeira coisa que o protestantismo jogou no lixo foi a Eucaristia. Jogou fora o sacerdócio católico e a Eucaristia. São João d'Ávila, interceda por nós no céu, para que nós tenhamos sempre santos e fiéis sacerdotes que têm verdadeira fé na Eucaristia, para que o povo de Deus possa ser confirmado nessa fé e, continuando a crer, possamos nós viver aquilo que exige uma fé eucarística, uma vida de adoração, de comunhões bem feitas, de ação de graça após a comunhão, de comungar em estado de graça sem estar em pecado mortal. E com essa fé eucarística, nós, com a graça de Deus, começaremos a viver já aqui na terra a vida que Deus quer para nós no céu.